Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer as verdadeiras divas da Fórmula 1, aquelas mulheres que quebram barreiras, dominam pistas e mostram que na velocidade elas também mandam muito bem. Se prepara para muita história, talento e atitude sobre 4 rodas. Não perde, que o Gimito já vai largar nessa corrida com elas. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com ela, a minha digníssima torcedora da Red Bull, Thalita Santos. Seja bem-vinda. Oiê, e também fã do Tsunoda. Fã do Tsunoda, o Japa, que eu não sei se fica esse ano não, hein, amor? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Bom, gente, estamos recebendo muitas convidadas bacanas aqui. Estamos recebendo a Bru. Oi. Seja bem-vinda, Bru. Estamos recebendo ela, a torcedora da Aston Martin. Seja bem-vinda, Bianca. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Estamos recebendo também ela, que é mãe, mas não é mãe, e que é torcida, mas que sofre também, porque ela torce pra Ferrari. Seja bem-vinda, mãe, sou ferrarista. Seja bem-vinda, Larissa. Oiê, boa noite, gente. Seja bem-vinda. Eu vou começar o bate-papo com uma novata hoje nesse podcast, com a Bru. Seja bem-vinda, Bru. É uma grande honra estar recebendo você. Eu quero que você conta pra gente como é que começou essa paixão por Fórmula 1. Conta pra gente. Nossa, é uma longa história que vem de muito tempo, pra ser sincera. Eu lembro de eu acordar, quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu acordava domingo de manhã e tava o meu pai e a minha tia na sala brigando. A minha tia sempre foi Hamilton e o meu pai sempre foi Red Bull, não interessa quem estivesse correndo. Isso já explica um pouquinho da minha escolha hoje em dia, né, de equipe. Então passou os anos, eu sempre vi eles assistindo, e aí chegou um dia que eu vi e falei, vou dar uma chance, cara, Eles amavam tanto que eu tenho que dar uma chance. E aí acho que foi em 2019 para 2020 que eu comecei a acompanhar mesmo. E você é torcedora da Red Bull? Ah, muito, não tem nem contestação isso. Legal. E, pô, você tem um Instagram, você cria conteúdo de Fórmula 1 pras redes e tudo mais? Sim, eu comecei em janeiro desse ano, acho que janeiro, o Brubs F1, quase batendo 1K já, graças a Deus. Legal, isso é bom. E como é que tem sido pra você essa questão de você criar conteúdo e tudo mais pras redes sociais? Você tem gostado? O pessoal tem compartilhado bastante? Tem comentado bastante? Como é que tem sido essa experiência pra você? Cara, de uns tempos pra cá, as coisas começaram assim, a escalonar de uma forma muito, muito mais rápida do que eu tava esperando. Mesmo já tendo criado a conta desde janeiro, foi agora, nesses últimos meses, que as coisas, cresceram assim, né? Se deu um boom, as coisas cresceram muito rápido. Eu conheci muitas pessoas legais, essas meninas que estão aqui, fiz muitas amizades. E é bem divertido gravar. É uma coisa que eu gosto, eu não faço por obrigação, eu realmente gosto de gravar. Exato, eu também faço. Eu gostei muito de te conhecer, de conversar ali e tudo mais. Depois vou dar uma olhadinha no Instagram. E, bom, quero abrir agora para perguntas também. Thalita, meu amor, Lari, Bianca, querem fazer uma pergunta para Bru? Eu quero. Sim, pode falar. Então, amiga, tudo bem? Tudo, amiga. Não me cancele hoje, por favor. Primeiro comentário que eu gostaria de fazer é pra gente não ser cancelada aqui hoje, tá bom? A opinião dela é muito forte, é uma pessoa que tem muitas opiniões. O Henrique pegar, assim, mais podcast com ela vai amar. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é que eu sei que você torce pra Red Bull. Mas, assim, você é a fã número 1 do Max Verstappen que eu conheço. E eu queria saber, que é uma pergunta que sempre me faz, eu queria fazer agora pra cada fã. Quem é o Max Verstappen? Por que o Max Verstappen? Ai. Porque ele tem a melhor música, ele tem a melhor musiquinha. E Max está. Melhor música, pô, o jinglezinho é legal. Só pra cantar o jingle lá pra gente. Não, brincadeira. Piloto excepcional, acho que. Eu comecei a gostar dele mesmo, foi de 2019 para 2020, então nem posso falar que é porque ele é campeão mundial. Mas eu não sei, é porque quando eu comecei a acompanhar mesmo, e comecei a acompanhar a Red Bull, ele era o piloto principal. Ele assumiu como piloto principal em 2018, acho que foi o Daniel Ricciardo.
e ele já era piloto principal em 19 para 20, então eu peguei um negócio naquele, eu falei Red Bull e Verstappen, Red Bull e Verstappen. Chegou um ponto que eu gosto do segundo piloto da Red Bull, mas se o Verstappen sair... Você tá falando sério? Por exemplo, o Hamilton, ele é um bom, eu acho ele um cara também, um piloto excepcional, mas o Max, ele tem mais aquele jeito, assim, tipo, cara, não é aquele cara, assim, que quer ir lá, chegar com a roupa da moda e tal, ele chega ali, faz o trabalho dele, beleza, né, ele tá ali, ele é polêmico pra caramba, eu acho que isso a gente percebe e tal, ele às vezes não... Tem um negócio da Fórmula 1, ele fala palavrão, ele não tá nem aí que a FIA vai fazer e tal. E dá pra ver, assim, que essa questão da Red Bull, já puxando um pouquinho, que ele tá um pouquinho cansado, né, da Red Bull. Ele tá assim, tá com uma corda bamba, né? Mas a gente não sabe ainda se realmente há rumores da Mercedes, foi afastado, aí agora já viram eles de novo, ali o Toto Wolff e o Max, então ficou aquela situação, né? Será? Será? A gente vai ter que esperar, acho que até o final do ano, realmente, pra saber isso, né? Mas, bom, tem mais uma pessoa entrando aqui, e esse cara eu quero que comente sobre isso aqui um pouquinho, que vai entrar aqui, e eu quero apresentar também uma outra pessoa que cria conteúdo para Fórmula 1 também. Seja bem-vindo, MD. Como é que você tá? E aí, galera, tudo jóia? Bom demais vocês. Esse cara que ele não é clubista, como vocês estão vendo, né? Ele não é em um momento algum. Mas o MD falou uma coisa interessante, não sei se foi o MD, me corrija se eu estiver errado, do Max na Mercedes, a gente estava falando justamente sobre isso. Já pegando o gancho, seja bem-vindo, MD, o que você acha? É provável o Max na Mercedes ou não? Olha, depois de Hamilton na Ferrari, eu não desacredito de mais nada. Porém, eu acho pouco provável. Pouco provável. Vamos lá, Lari, o que você acha sobre isso? Desculpa a interrupção, eu tenho uma pergunta para Bruno. Ah, sim, perdão, pode falar. Desculpa, amor. Bom, percebi que realmente você é muito fã do Max e eu gostaria que, assim, minha pergunta é, na verdade, defina o Max em uma palavra. Uma palavra. Aí você me quebra. Na primeira palavra que veio na minha cabeça agora foi surreal. Mas eu acho que eu teria que explicar esse surreal dele, porque simplesmente é um cara que você espera tudo dele. Mas tem dias que não acontece, igual aconteceu no Brasil ano passado, não foi culpa dele, obviamente, teve a bandeira vermelha e ele acabou ficando em P17 na quali, mas depois na corrida o que ele fez foi literalmente surreal. Então tem momentos que ele dá uma deslizada, pode não ser culpa dele, pode ser culpa dele, mas depois ele ressurge com tudo de uma maneira surreal. Eu diria implacável, sabe? Tanto pro bem quanto pro mal. Acho que definiria bem. Implacável é uma definição bem interessante. E eu quero saber de vocês também, Lari, como é que você definiria o Max? Já perguntando também a questão da Mercedes, você acha provável, acha improvável? Igual o MD falou, depois do Hamilton, gente, na Ferrari, nada mais me surpreende nesse mundo. Mas eu acho pouco provável, pelo menos no próximo ano, acredito que não vai, ele já falou que não vai. Mas eu acho que até 2027 também ele continua na Red Bull, porque a gente tá vindo para o novo regulamento. Então, o Verstappen, já falando a palavra dele, para mim, ele é incrível na pista. Eu definiria ele assim, incrível na pista. O que ele faz na pista, poucos pilotos fazem. Então, ele não vai sair no primeiro ano da Red Bull no regulamento novo. Isso seria muita loucura de fazer. Então, eu acredito que ele ainda fique mais uns 2, 3 anos aí na Red Bull. Talvez eu esteja errado e tá tudo bem. Mas essa é a minha aposta, porque aí ele vai testar um novo regulamento, aí ele pode ir ali aperfeiçoando. E, gente, eu não consigo imaginar o Verstappen em outra equipe além da Red Bull. É igual o Hamilton pra mim. Eu ainda não consigo assimilar ele com a Ferrari. É muito difícil. E eu sou ferrarista, tá? Eu sou aquela que tô aqui sofrendo. Mas, assim, eu não consigo imaginar ele em outro. Então, se eu fosse ele, eu até aposentaria em vez de ir pra outra equipe. O que eu acho que o Hamilton devia ter feito, mas tá tudo bem.
A gente joga pro ar aí. É uma incompetência. A pior da corrida. É uma incompetência. Ser um piloto, porque há uma expectativa muito grande em cima dele. Acho que isso também atrapalha um pouco, né? Ah, mas é o Hamilton, não sei o quê, mas realmente é um recomeço para ele chegar numa equipe nova, uma equipe que já teve durante todos os anos alguns problemas ali e tudo mais, tá também se reestruturando, né? Se não me falha a memória, o último título da Ferrari foi em 2008, né? Tipo, já faz um tempo que a Ferrari não ganha. Então, realmente, a Ferrari 2007, não? 2007, foi 2007 ou 2000? 2000, eu não lembro agora. 2007 foi o Hamilton na McLaren campeã de 2008, né? 2008 foi o Hamilton, mas não lembro se a McLaren levou construtores agora. Agora eu não lembro. Sim. Tem isso também. Mas bom, vem passando também por essa mudança, mas vamos ver. Tudo pode prometer, né? Agora tem um período de férias, né? Também quero comentar sobre isso. Mas defina, Lari, o Hamilton em uma palavra. O Hamilton. Não, Hamilton não. Pode definir o Hamilton também e definir o Max também. Vai definir o Hamilton. Eu nem sei definir o Hamilton. Pra mim, o Hamilton ele é meio intocável. Eu definiria ele assim. Ele, igual você falou no começo, do Verstappen, ele é uma pessoa normal. O Hamilton ele virou uma marca, né? Então, hoje, o nome Lewis Hamilton é uma marca. Então, por isso eu acredito que ele seja um pouco intocável, vamos colocar assim. E pra mim, o Verstappen, igual eu falei, pra mim, ele é incrível. Eu acho ele um piloto incrível. Não é porque ele é da Red Bull e que eu não gosto muito dele que eu não vou ser sincera. Mas pra mim, ele é um piloto muito incrível. O que ele faz na pista, somente ele e poucos pilotos sabem fazer. Então, essa é a minha palavra. Tá certo. Agora eu quero que a Bianca comente também essa questão do Max, o que ela acha, e também defina o Stroll em uma palavra. Que Cara, o Stroll, eu definiria ele como antissocial, em primeiro lugar. É meu piloto preferido? É meu piloto preferido. Eu amo ele por quê? Pelo fato de que eu me identifico 100%. E antissocial é uma coisa que ele é muito, sabe? E isso não só sou eu que tô falando, ele próprio já falou que ele é uma pessoa extremamente antissocial. E não que eu veja isso pelo lado ruim, muito pelo contrário, porque, né, eu sendo do mesmo jeito, então eu nem reparo muito. Mas o Verstappen, eu definiria ele como insano, cara. Tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Porque ele na pista é uma coisa que, tipo assim, ou você define ele é muito foda, ou você fala ele é muito louco, né? Ele tem essas duas perspectivas e ao mesmo tempo eu falo assim, cara, outro piloto não faria isso. Não tem nem brincando assim, ele parece que ele não tem medo. Sabe, ele faz umas coisas, tipo assim, tá todo mundo lá curtindo as férias, viajando, o Max vai pro meio do gelo dirigir, ele dirige qualquer coisa que aparecer na frente dele, ele não tá ligando pra nada, ele tá com o pau everybody. Então, assim, insanidade é com certeza uma palavra que define muito ele. Ele é, nossa, muito louco, muito. Né, Bruna? Muito, tipo. Muito, não tem como não falar que ele é louco. Inclusive, aquela batida que ele deu no George, eu defendo ele. Mas isso não vem ao caso agora, mas ele é bem louco mesmo. Bom, eu quero saber da Thalita aqui, como que ela definiria o Tsunoda em uma palavra. Vamos dar uma admissão difícil. E o que você acha? Você acha provável o Max ir pra Mercedes? Bianca, você... Eu espero que não. Não espero... eu também espero que não. Bom, pode falar, desculpa, amor. Bom, o Tsunoda, não, desculpa, eu tenho outra palavra. Fofo, porque a única coisa que ele é, ele não tá numa fase nada boa, mas é isso, né? Eu continuo torcendo por ele. E o Max, nossa, como eu poderia definir? O Max, eu diria que ele é imparável pra mim. Porque, assim, apesar de, né, situações e coisas que acontecem, o Max, eu não, acho que todos aqui sabem, eu não acompanhava muito Fórmula 1. Comecei a acompanhar por causa, né, do meu digníssimo. E eu gostava do Tsunoda e tal, só que o Max, pra mim, quando eu comecei a ver as corridas, o Drive to Survive, o Max, ele é imparável. E até diria implacável pra mim também, porque ele é corajoso, ele não tem medo de correr.
Ele é aquele tipo de pessoa, tipo, se você me dá um tapinha, eu vou revidar, e é desse jeito, e eu gosto bastante dele também. E eu realmente espero que ele não vá pra Mercedes, isso pra mim não é impossível, mas eu espero que não, porque eu gosto da Red Bull, pra mim é uma boa equipe, e o Max, a Red Bull sem o Max, pra mim é uma coisa complicada de se pensar. Exatamente. Só antes, Bianca, acho que você tinha. O que que você acha você acha que o Max vai sair da Red Bull e ir pra Mercedes? Olha, eu na Fórmula 1 eu não duvido de nada, absolutamente de nada, porque é um lugar que você piscou, aconteceu milhares de coisas do dia pra noite. Então, assim, é que nem eu falo, desde que não mexam na minha equipe, tá tudo certo. Gente, por mim, eu vejo o Alonso correndo até um dia antes desse homem morrer. Porque, assim, desde que não mexa nessa marcha, eu não ligo muito para as outras equipes, acompanho todo mundo, óbvio, ainda mais que eu falo sobre isso. Mas, assim, seria muito interessante para mim ele ir se fosse ao lado do Russell. Meu sonho de consumo é ver essa dupla junto. Gente, eu gosto do caos. Fórmula 1 para mim não pode ser um esporte tranquilo. Gosto dele justamente por isso, é muito instável. Tanto a equipe quanto o piloto, e é o piloto de todo mundo. Ninguém regula muito. Dirigir 360 quilômetros por hora e falar que ama isso, ninguém é normal ali. Então, desde que não mexa no Bortoleto, que tá na Audi o ano que vem, que eu estou achando essa evolução maravilhosa, Max Verstappen, pra mim, na Mercedes ao lado do Russell, ok. Caso não for ao lado do Russell, não, pode ficar na Red Bull mesmo. Tá certo. Olha, eu diria a Bianca definiu ali a minha palavra, eu ia colocar insano, mas eu vou escolher outra palavra, eu vou dizer que ele é malvadão. Vou colocar uma palavra um pouco diferente. O Max é o cara, que se fosse ser até no filme da Fórmula 1 eu brinco, né? O MD assistiu o filme da Fórmula 1 só antes, posso dar spoiler aqui, né? A parte do nosso querido Max no filme, né? A gente não pode esquecer aquela cena implacável dele lá, bravo lá, com o querido Sonny Raves na frente, lá o Max lascou um dedo meio pra cima do Brad Pitt, né? A única cena do Max que provavelmente nem era o Max. É, exatamente. Provavelmente não era nem ele lá. Mas assim, o filme foi muito legal, eu gostei bastante. Eu vou começar com você, Emílio. O que que você achou do filme e tudo mais? Foi assistir na estreia? Foi na estreia, né, o medo de tomar um spoiler era grande, né, então Sim. me programei e fui na estreia. E assim, eu cheguei até a comentar um pouco sobre lá nos stories, mas como entretenimento é um ótimo filme, sabe, é um filme que tem um roteiro legal, né, tem cenas que a gente não tá acostumado a ver, né, alguns ângulos do carro, algumas, eh, formas com que eles contaram a corrida, né, que a gente não tá acostumado a ver. Então achei isso bem interessante. Mas assim, como Fórmula 1, é uma historinha de ficção, né. As estratégias ali que foram utilizadas e tudo, a gente sabe que não funciona na vida real, mas pra poder se encaixar no roteiro, a gente aceita, né. Então, como entretenimento é ótimo, o filme todo ele tem essa evolução de emoção, né. Você começa assistindo o filme, daí vai aumentando a tensão à medida que eles vão começando a correr, na hora que chega no final do filme, você tá tenso esperando que eles consigam ganhar, que eles consigam vencer pra equipe continuar, sabe. Então, eu acho que em questão de entreter, o filme é maravilhoso. Ficou muito bom. Sim, sim, exatamente, eu concordo com o MD, como entretenimento foi excelente, né. Claro que eles deram uma viajada na maionese, mas foi legal, foi bacana. E eu quero saber de você, meu amor, você gostou do filme? O que que você achou? Inclusive, só antes de passar a palavra pra Thalita, eu tenho uma questão pra comentar do dia do filme, né, que a gente foi assistir o filme e chegamos lá pra ver o filme, entramos lá, nossa, pensei: "Vai estar lotado esse cinema, né", eu falei: "Ferrou, né, vamos comprar antes os ingressos, tudo". Fomos faceiro de cosplay de Red Bull lá, tudo. Chegamos na sala de cinema, olharam, eu falei: "É aquela sala ali e tal". A gente entrou só eu e ela, eu falei: "Nossa, mãe do céu", eu falei: "Caraca, vai ser sucesso bilheteria esse filme, né". Daqui a pouco veio, eu falei nada de começar o filme, daqui a pouco veio a mulher do cinema: "Ô, esses dois não é aqui, é da outra sala". Você saiu lá, sai nós dois e senta. E nada de começar o filme, e aquela galera começou a chegar lá e tal, e nada de começar o filme. Aí
tira a gente da sala, estraga a máquina do cinema, volta. Aí começa o filme 10 minutos, estraga a máquina do cinema de novo. Só sei que aquele filme foi uma eternidade pra assistir ele inteiro, né? Que a gente teve várias interrupções. E ainda no final, ainda teve um cara que invocou lá com a mulher que queria o copo da Fórmula 1, que disse que a mulher falou que não tinha o copo da Fórmula 1. Mas eu quero o copo da Fórmula 1. Falou, brigando com a mulher da Cinemark, queria o copinho da Fórmula 1. Falei, meu Deus do céu, mas foi legal. Foi legal. Eu queria saber de você, amor, o que você achou dessa experiência? Foi um filme, foi uma aventura, né? Aquele filme lá pra assistir. Então, tirando essa aventura, bom, como uma pessoa, né, que não acompanhava a Fórmula 1 tanto, eu gostei do filme e realmente dá pra perceber que em alguns pontos eles viajaram muito na maionese, mas assim, eu tava esperando, uma coisa minha, eu tava esperando quando o Max aparecesse, tocasse aquela musiquinha. Vai ser Fácil, está. Acho que todo mundo quis que tocasse essa musiquinha e não tocou. Só essa crítica ao filme, cara, não teve o Tututu e Max Verstappen. A gente queria ir pra lá justamente pra cantar essa parte. É como sem ter o Linkin Park, sem colocar os créditos lá. Realmente faltou essa parte, faltou o E editor que eu me colocar. lembre, tinha, eu acho que um rapaz e uma moça. Ele tava com o boné da Ferrari e ela com uma camisa da Ferrari também. E uma coisa engraçada é que eu vou ter que citar isso. Quando eu estava, né, no banheiro lá, a garota, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela ficou um silêncio constrangedor. Aí eu falei, você é ferrarista, né? Ela, você gosta da Red Bull? Eu, sim. E a gente ficou conversando lá do nada e depois saiu como se nada tivesse acontecido. Comigo no banheiro foi o cara do copo. Não, eu quero pegar aquele copo lá. A mulher falou que não tinha. Eu vi o cara com o copo, eu vou pegar o copo lá. E foi lá com a mulher, com a namorada lá, brigar com a mulher da cinema e criou o copo. Falei, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu quero saber as opiniões aqui. Vamos começar com você, Bru. O que você achou do filme? Tudo mais. Ai, como vocês disseram, o filme foi bem viajado. Realmente, você olha aquilo como fã de Fórmula 1, você vê, tipo, cara, eu não acredito que foi o Hamilton que dirigiu isso, não é possível. Porque foge totalmente da Fórmula 1 que a gente conhece. Mas, assim, como entretenimento, legal, dá pra se divertir, dá pra dar umas risadas. Eu, por acaso, filmei todas as cenas do Max, eu tenho todas na minha galeria. Inclusive, um detalhezinho, vocês sabiam que, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o Max é o único piloto que tem fala no filme. Só um detalhe, ele tem uma fala, mas acho que é o único que tem fala. E aconteceu uma coisa quando eu fui assistir o filme, porque eu moro em Portugal, né? Eu acho que as meninas sabem, mas vocês não. Eu moro em Portugal e aqui saiu um pouquinho depois o filme do que aí no Brasil. Então eu tomei uns spoilerzinhos, mas ok, a gente releva. Fui assistir. Ok, Você conseguiu o carrinho do McDonald's aí em Portugal? teve, mas eu não fui comprar. Ah, Eu não fui comprar porque eu já tenho um monte de carrinho aqui da Red Bull, eu não quis pegar o do McDonald's. O que eu ia falar? No filme, quando a gente foi assistir, eu fui com uma amiga. Eu paguei pra minha amiga, porque era aniversário dela, a gente foi e tinha 2 meninos e uma menina atrás da gente. Ferraristas. Desculpa, ferraristas, olha, eu querendo me cancelar aqui agora. Eu não gosto muito das Leclercas, das fãs do Leclerc, mas não todas, não tô generalizando, tô falando daquelas fãs de Drive to Survive. Tinha elas e uns meninos atrás de nós que eles não calavam a boca. Não calavam a boca o filme inteiro. Era Leclerc, Leclerc! Meu Deus, como Leclerc é lindo! A minha vontade era de virar com o meu balde de pipoca na cabeça deles, mas eu não fiz isso. Tirando isso, a experiência foi incrível. O filme foi incrível, mas essas pessoas no cinema, sinceramente, me deu uma raiva imensa. isso no filme, a gente só teve, a parte do cinema mesmo, quando a gente foi super tranquilo, assim, o pessoal respeitou bem, assim, todo mundo acho que tava ali empolgado pra ver o filme mesmo. E eu quero saber de você, Bianca, como é que foi a tua experiência? Desculpa, só um comentário aqui. Pode falar, pode falar. Comentário. Bru, realmente, todo mundo foi bem tranquilo. Só que eu lembro que teve um comentário parecido com esse que ela falou, você lembra? Que o Hamilton naquela
hora específica que o Hamilton deu aquela olhada, a mina fez tipo assim, ai, nossa, eu não consegui, eu tenho que ir. Essa é uma pergunta que o Hamilton ele arrasa corações, né? Ele e o Sainz, né? Nossa, eu percebo assim que a mulherada gosta. Nossa. Achei engraçado, desculpa. É. Bom, voltando a falar aqui, a Bianca. Bianca, o que você achou do filme? Achou legal? Foi assistir na estreia? Tudo mais? Cara, eu fui na estreia porque eu tava com muito medo de spoiler. Eu acho que assim como todo mundo. E um comentário que você fez, eu achei que o filme realmente ia ser bombástico. Na minha sala de cinema tinha 7 pessoas. E 2 delas eu tenho certeza absoluta que não gostam e nem entendem de Fórmula 1, que é a minha mãe e meu padrasto. Então, assim, no total eu acho que tinha uns 3 fãs ali do filme. E era isso, a sala de cinema super vazia. Mas falando do filme em si, tem 2 pontos positivos, assim, que eu amei no filme. Tem um que eu achei bem negativo. Um deles é que, na hora das corridas, o narrador falou muito o nome do Stroll. Ali o filme ganhou um pouco meu coração, que ele falou pelo menos umas 8 vezes, e cada vez eu tinha vontade de gritar. Mas tá tudo bem. O outro foi que realmente fez muita referência a histórias, principalmente de acidentes, né, que aconteceu na Fórmula 1. Tudo bem que esses acidentes, assim, com tempos muito longos de distância. Mas foi legal as referências, né? O piloto mesmo, é Sonic o nome dele, eu não lembro. Sonny Raves. Sony. O Sony sofre no começo da carreira, aquele acidente realmente aconteceu na vida real, né? Uma história, assim, muito emocionante. O carro que explode, ele tira de dentro do fogo. Tudo bem que na vida real ainda foi mais épico, porque ele saiu de dentro do fogo andando sozinho, foi incrível. O cinema nem conseguiu chegar perto da emoção que é a realidade. Mas é que nem eu tô falando, tipo assim, eu acho que eles exageraram um pouco ao contar essas histórias, sabe? Foi um pouco demais. Eles esqueciam, talvez, de que todo mundo na vida real consegue ouvir os rádios e ele ficava fazendo estratégias ali que, pô, a FIA na primeira parte cancelava o piloto, a equipe, tudo que era possível. Nem o Max ou o Lando Norris, alguém da McLaren fazendo isso, não seria aceitável. Mas, assim, para quem não conhece, com certeza é uma experiência muito legal e gosta de emoção e tudo mais. Mas para quem é fã da Fórmula 1, eu diria que é um filme, assim, 6 de 10, cara. 6 de 10. Tá na média ali. Dá pra se divertir. Dá. Tá, legal, legal. E você, Lari, o que você achou do filme e tudo mais? Desculpa, Bru, mas o Leclerc naquela cena que ele dá só o olhinho dele, que ele fecha o capacete, ele tá um gato. Sacanagem. Brincadeira. É, eu, eu fui assistir o filme depois de muito tempo já no cinema. Eu moro em São Paulo, então todos os cinemas estavam praticamente esgotados todos os dias, todas as semanas. Então eu tive que esperar um tempo pra ir. E eu gosto de assistir o filme com calma, sem muita gente do meu lado falando. Inclusive, tinha muita gente falando no dia, eu fiquei um pouquinho estressada com isso. Inclusive, tinha uma menina do meu lado que ela não parava de falar. Chegou uma hora que eu falei, amiga, você vai ter que ficar quieta, ou eu vou te calar, entendeu? Desse jeito. Aí ela ficou um pouco mais quieta ali. Mas eu achei, como eu demorei pra assistir, eu já tinha recebido muito spoiler, eu já sabia que não era por com expectativa, que tinha muita coisa que não era real ali. Eu sabia das referências, igual a Bia falou. Eu sabia a maioria das coisas que já ia acontecer. Então eu fui mesmo como uma criadora de conteúdo para ter como trazer para os meus seguidores. E a hora que eu cheguei, como eu tava zero expectativa pro filme, o filme acabou me surpreendendo por ser um filme legal. No final ali, tem horas que você nem respirava, porque você queria saber que ia acontecer, igual no acidente do fogo, que o carro pega fogo. A sala ficou em silêncio. E aí uma menina falou assim, meu Deus, será que isso é verdade? E aí eu escutei uma pessoa falando assim, sim, já aconteceu na vida real. Aí ficou mais aquele negócio assim. Então, nesse sentido foi super legal. Mas é claro que a maioria daquelas coisas ali não existiria, não existem, não tem como fazer acontecer. Então, pra mim é um filme legal, um filme que eu assistiria muitas vezes. Se passar na TV eu vou sentar pra assistir, não tem problema. Mas não é pra um fã de Fórmula 1. Não é para um fã de automobilismo que conhece regra, que sabe dessas coisas. É para aquelas pessoas que gostam de uma da categoria e que querem ver um pouquinho mais.
Só que não é pro fã, igual a gente que entende ali, que sabe o que era real e o que não era. Mas enfim, e eu não sou fã só do Leclerc, tá aí, gente? Só porque aquela cena do Leclerc, ele tá muito bonito, não vou mentir. Tá certo. Bom, eu assim, eu assisti o filme com aquele horário de diversão, então eu vi lá como, claro, o pessoal não vai achando que é um Velozes e Furiosos lá, que o Brad Pitt vai chegar, não, favorando que não é assim. Ele tem uma história interessante, bem legal, de superação, e acho bem interessante. Eu virei fã da equipe aqui da APXGP, né? Eu comprei uma camisa da equipe já, e a equipe que não existe, né? E foi muito legal, assim, de dar uma vida para essa outra equipe, lançar o carro e tudo mais, né? Mas vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. E eu quero começar aqui com a Lari. Agora entramos em férias, né? Tempo aí 3 semaninhas. Acho que é 3 semanas, é? Acho que é por aí 3 semaninhas pra dar aquela ajeitada, aquela respirada. Você, como torcedora da Ferrari, eu acredito que você tinha uma expectativa, principalmente quando veio aquela cerimônia e fizeram todo um negócio pro Hamilton. Eu falei, cara, o Hamilton vai chegar apavorando. E até eu fiquei com medo, falei, cara, vai ser o Hamilton, vai chegar lá. E não foi nada disso, né? Eu queria saber a tua opinião. Como é que você analisa esse balanço da Ferrari? Assim, não vou falar, nossa, um desastre, porque, calma, peraí, a gente não tá falando, mas a Sauber tá me surpreendendo. A Williams tá me surpreendendo. A Alpine, que eu achei que ia ser melhor, tá. Nossa, a Alpine não tá indo bem. É uma equipe que geralmente conseguiu pódio ano passado. Mas eu queria saber de você. Como é que você acha aí dessa análise aí do meio da temporada e tudo mais? Primeiro que eu tô dando graças a Deus que não tem Ferrari durante 3 semanas, que eu não tô me irritando. Não tô me estressando com essa equipe, gente. Vamos lá. Sobre o Hamilton ter sido anunciado, eu achei... Pra mim, o Hamilton tinha que ter aposentado já, depois do que aconteceu entre ele e Verstappen ali. Pra mim, tinha que ter aposentado. Ele, Verstappen, eu digo, Mercedes e Red Bull. Pra mim, ali já tinha acabado. Chega, deu. Deu o que tinha que dar, ele podia atuar como outras coisas. Um coach, talvez, ali, junto nas equipes, com um piloto, enfim. A gente sabia que ia ser um pouco difícil pra ele, porque a Ferrari... Quando tem um piloto que já está muito acostumado com o carro, ela acaba fazendo o carro para aquele piloto. Já aconteceu com o Schumacher, então o carro da Ferrari era com o Schumacher, o segundo piloto que se lascasse, era tipo assim, era para a pilotagem dele. E acontece com o Leclerc. O Leclerc, ele é acostumado com o carro. Por isso que eu sei que o Lewis está apanhando tanto hoje dentro da equipe, porque ele não está acostumado com esse carro. Ele vem de 7 campeonatos, ele vem de uma equipe que ela tem uma estrutura melhor, ela é uma equipe que ela não fica naquele tradicionalismo. Uma das coisas que eu acho que a Ferrari peca muito é no tradicionalismo. Tem que ser italiano, tem que ser isso. Cara, não, bota um inglês ali dentro pra você ver se o negócio já não muda. Então eu acho que a equipe, ela precisa, não sei, talvez renovar algumas peças ali dentro dela mesmo. Não digo mecânicos ali de fora, eu digo pessoas mais importantes, que a gente não vê normalmente, nomes que a gente não vê citando muito. Mas acho que tem coisas que precisam ser mudadas. Ela já o Valser já falou que para 2025 eles não têm mais esperança. Aquilo ali para mim acabou, chega, tira essa equipe da pista, vai para 2026 logo. Então, a hora que ele falou isso, mostrou que a equipe, assim, já tá desistindo mesmo. E o GP da Hungria, para mim, foi assim, não tava entendendo nada que tava acontecendo. O Hamilton dando aquele esclarecimento que para ele era um inútil. Do nada, o Leclerc pegando uma pole, e aí na volta 40 da corrida o cara quebra o carro e ele dá aquele show no rádio. Pra mim foi um show mesmo, que a equipe precisava ouvir. Enfim, gente, eu nem sei mais o que falar dessa equipe. Eu acho que eu tô me recuperando agora, porque na verdade, fiquei muito brava mesmo, porque a gente, como fã, a gente tem esse direito, né? A gente tá ali, a gente já... Sim. Eu pago R$500 num boné, eu vou ter direito, sim. Não, com certeza. Não é só futebol que a gente tem que descer a lenha, não. Fórmula 1 também, quando a equipe não tá bem, a gente também tem o direito de reclamar, claro. Fazer uma crítica construtiva, né?
E realmente, né, aquele texto que o Leclerc mandou, eu lembro que eu assisti, mas aquela questão também, acho que foi no GP de Miami também, que o Hamilton tava discutindo na rádio ali também, ficou uma situação também, dava para perceber que tava realmente tendo uma crise interna. Mas eu quero saber de você, MD, e a Mercedes? Mercedes tá em segundo ou terceiro colocado agora? Acho que é terceiro, né? A Mercedes tá em terceiro, se eu não me engano. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas é aquela coisa, né? Depois do susto do talvez anúncio do Max Verstappen, né? Eu estava rezando para que não acontecesse, porque eu gosto muito do Verstappen, sabe? Gosto tanto que eu quero ele longe da minha equipe, por favor. Mas assim, a Mercedes eu acho que ela já é uma das que já deve estar focando no ano que vem, né? Então, não, acho que o balanço não vai mudar daqui para o final do ano, vai continuar sendo McLaren em primeiro, Red Bull do Max Verstappen e talvez uma Ferrari ali em segundo, terceiro, e a Mercedes pegando aquilo que as outras não conseguiram pegar, né? Que é o que tem acontecido. Tem até um meme que eu acho maravilhoso, que é o meme do Russell, que é tipo assim, não fez nada, P3. Sabe? Vira e mexe, o Russell não faz, tipo, quase nada na corrida, mas o carro da Ferrari tá ruim, o Tsunoda tá lá no final do pelotão, e aí o Russell vai, acontece alguma coisa, ele sobra o P3 pra ele, sabe? Mas claro que é porque ele tá conseguindo extrair o que o carro da Mercedes tem pra entregar, né? Que já não é muita coisa. E como é que você vê a questão do Antonelli? Ele já conseguiu um pódio já, e foi bem legal isso. Como é que você tá analisando essa questão dele que tá começando na Fórmula 1? Eu tô vendo que ele tá saindo muito bem. Prodígio, né? Prodígio total. Sim. Dos rookies aí, eu acho que os melhores são ele e o Bortoleto mesmo. O Hadjar também vem nessa pegada boa. Mas, cara, dá pra ver que ele é realmente um prodígio. Ele comete erros de principiante, porque ele é um principiante. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Mas eu acho que ele vai ficar mais tranquilo agora se o Verstappen não vier, porque nada garantia que com a vinda do Verstappen, quem fosse ficar era o Antonelli, né? A galera meio que cogitou isso porque o Verstappen e o Russell não se bicam, né? Então, teoricamente, quem sairia era o Russell e ficaria ele e o Antonelli. Mas você tem alguém que consegue administrar Verstappen e Russell, Toto Wolff, né? Ele já segurou duas bombas muito piores, que foi Hamilton e Rosberg, né? Então, se alguém tem cacique pra isso, era ele. E eu acho que o Antonelli sobraria pra uma outra equipe. Não acho que se ele sai da Mercedes hoje, vai abrir uma vaga em outra equipe pra ele, né? Então, eu acho que a gente não pode falar isso de nenhum outro rookie. Talvez nem o Bortoleto. Se sair, vai ter uma vaga garantida pra ele, sabe? O Antonelli com certeza tem. Então, o melhor Hulk aí, disparado. Porém, o Gabriel tá vindo numa ascendente aí gigantesca, né? Se a Sauber consegue entregar um carrinho um pouquinho melhor até o final do ano, vai ficar complicado com os outros. Exatamente, o Gabriel tá numa crescente bem interessante. A gente também vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, mas a gente tá vendo a Sauber realmente, não sei se já tá tendo um dedo da Audi ali, mas a Sauber teve uma evolução bem interessante. Acho que isso tá sendo bem bacana. O Hülkenberg, né? A gente não pode esquecer. Pode falar primeiro, né? De Sauber ali é só o nome agora, tá? Já é tudo Audi já. Sim. Só muda o nome ano que vem, mas você pode ver que toda a gerência, né? Toda mudança de gerência já é praticamente Audi já. Sim, exatamente. E eu quero saber de você, Bru. A gente é torcedor da Red Bull, a gente sofre, a gente compra energético, né? É o melhor energético, não, a quem diga não é a Monster, gente, é a Red Bull. Energético, desculpa, não tem. Red Bull pra mim é a Monster, é a Red Bull. Ó lá, ó. Eu sou Red Bull. Não vou dizer nada, tá? Mas só vou mostrar aqui, mas não vou falar mais nada, não. Mas a Red Bull realmente tá um pouquinho abaixo da expectativa. Claro que tem muito dessa questão do segundo piloto, né? O Japa não tá... O Lawson é terrível. O Japa não tá indo nada bem também. Queria que você fizesse um balanço pra gente. O que você tá achando até agora essa metade aí da temporada e tudo mais? Tudo, eu não sei o que aconteceu.
o Pierre Wacher simplesmente disse que ele não sabe o que está errado no carro, inclusive se o Horner foi demitido, o Wacher também devia ir embora. Mais uma demissão aí para Red Bull, mas é porque simplesmente sempre que acontece alguma coisa errada no carro, perguntam para o Wacher o que está de errado no carro e ele fala, ai, não sei, a gente tem que analisar. Meu filho, você está analisando esse carro desde 2024 e não achou alguma coisa errada? Talvez o erro seja você. Não, calma, eu exaltei. Agora, Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui já pra gente falar. Você falou do Horner, acho que é uma coisa importante. O Horner foi mandado embora, né? Agora, acho que na penúltima, não sei se foi a última coisa, penúltima, agora não me lembro. É, Spa. foi de Spa, né? Assumiu lá, eu não sei o nome dele, desculpa ainda, gente, mas o doutor lá do De Volta para o Futuro, lá, que eu não sei o nome do cara, mas Isso, né? E aí até o Verstappen ganhou uma sprint, né? Logo na estreia dele, a gente deve se lembrar, eu achei legal, né? Mas eu não sei que expectativa tem, porque começou o trabalho agora, né? Não tem como a gente avaliar também, porque é muito cedo. Mas na Racing Bulls ele fez um bom trabalho, eu acho que na Racing Bulls ele sempre estava pontuando ali com os dois pilotos. Agora o Hadjar, né, sempre estando ali, o Lawson também, né? E eu esperava um pouco mais do Tsunoda. Não sei o que você tem para comentar também dessa situação do Tsunoda. O Tsunoda, gente, eu não posso falar que eu esperava muito mais dele. Eu esperava mais do que o Lawson, mas não esperava tanto assim, porque as pessoas brincam falando na maldição do segundo assento da Red Bull, mas a questão é que o cara tem ali do lado um Verstappen. Qualquer coisa que ele fizer, ele vai ser apagado pelo Verstappen que tá do lado. E não é que o Tsunoda é muito ruim, é que o Verstappen é muito bom. O Verstappen vai tirar leite de pedra daquele carro, vai botar aquele carro lá na frente, e o segundo piloto faz o que dá, só que parece que ele não fez nada porque o Verstappen que fez muito, entendeu? Eu não sei se eu consegui explicar esse dia. Sim, não, entendi. Realmente o problema, na verdade, não é o que você tá querendo dizer assim, do teu ponto de vista, no caso. Tipo, não tem os carros não são diferentes, são iguais, só que o Verstappen, ele é muito bom. Que se der um carro, por exemplo, da Sauber, ele vai se sobressair. Mas acontece que o carro ali, o segundo piloto pode falar, MD, desculpe. Não, tranquilo, pode acabar de falar aí, eu vou dar só uns 50 centavos depois. Tá certo. Não, assim, eu entendi o ponto de vista. O Verstappen, ele é um piloto fora de série, todo mundo sabe disso, não é dúvida. E realmente o segundo piloto, e o carro não é bom, e o segundo piloto, ele fica pra trás, né? E mais ou menos isso que você quer dizer, né? Aham. Pode falar, MD. Essa questão do carro, né, já vou pegar os 2 segundos assentos mais falados, né, que é o Hamilton e o Tsunoda nesse momento, né. Se a gente pegar no caso do Verstappen, o Verstappen ele tá na Red Bull desde que ele existe. Então assim, o Verstappen pegou esse carro da Red Bull quando ele era bom, e tá com ele até hoje quando o carro não é bom. E de lá pra cá o carro foi passando por pequenas alterações. De 2021, 22 pra cá, o carro tem ficado mais rápido, porém pior para dirigir. E isso é a cada atualização. Então, cada pequena alteração que eles fazem, o carro fica um pouco pior, porém o Verstappen, por ser um absurdo de piloto, ele se adapta e consegue dirigir da forma com que o carro vai ser rápido, né? E aí você vê o Verstappen e o Pérez, o Verstappen sempre foi muito melhor que o Pérez. Só que a diferença de tempo não era tão grande. E aí, de um certo ponto pra frente, o Pérez começou a ficar muito pra trás. Foi por quê? Porque o carro foi ficando cada vez pior de guiar, e o Verstappen conseguia achar o ponto onde ele tinha que colocar o carro para o carro virar o tempo, e o Pérez não conseguia. Só que isso foi piorando cada vez mais. Quando você tira o Pérez, que também estava nesse processo de adaptação, e coloca um outro piloto qualquer piloto, esse piloto vai sair de um carro da Racing Bulls, que é muito bom de guiar, e vai pegar o carro da Red Bull, que é péssimo de guiar, sem nenhuma adaptação. Ele não pegou as pequenas mudanças, sabe? Igual o Verstappen fez. O Verstappen pegou as pequenas mudanças e foi se adaptando ao longo do tempo, né? É um mérito total dele, porque o Pérez conseguiu fazer isso até uma certa parte, depois não conseguiu mais. Entendeu? Então, quando você tira um piloto assim e coloca outro, o cara pega a coisa toda bagunçada. Ele não sabe ideia do que ele tem que fazer. Entendeu? E eu acho que o caso do Hamilton é parecido. Não vou falar que é a mesma coisa, mas é parecido. Porque, por mais que o carro não foi feito pro Verstappen, como o Verstappen conseguia se adaptar àquelas mudanças do carro, a galera não se preocupou em deixar o carro melhor para dirigir, só preocupou em deixar mais rápido.
entendeu? Então não é que o carro foi feito pro Verstappen, porque a galera pensou, vamos fazer pro Verstappen. Não, o carro foi feito pro Verstappen porque ele conseguiu se adaptar. E aí o Hamilton é a mesma coisa, o Leclerc pegou a Sauber, que na época era Ferrari, e ainda é Ferrari, e caiu depois na Ferrari. O Hamilton saiu da Mercedes e foi pra Ferrari, sabe? É bem diferente. Não vou falar que ele não tem que entregar resultado. Ele tem. Ele é piloto, ele é pago pra isso, sabe? Mas é uma discrepância muito grande. E aí você esperar que o cara vai fazer isso em 3, 6 meses, 1 ano, depende. Talvez o Verstappen fizesse em menos tempo, talvez fizesse em mais. A gente não tem como saber, mas é esse abismo de adaptação que a gente tem entre uma pessoa que já tá acostumada com um tipo de carro e uma que não tá. Exatamente, é um ponto de vista bem interessante que o MD trouxe, né? E realmente, isso tem que concordar nessa questão com o MD. Mas eu queria saber da Bianca. Bianca, você tem a questão da Aston Martin, que também não tá muito bem no campeonato, né? A Aston Martin, acho que é a penúltima colocada ou é a antepenúltima? Agora eu não lembro. Tá em sexto? A Aston Martin tá em sexto? Nossa, então eu tô bem desatualizado. Pra mim que a Aston Martin tinha decaído. Ó. A Sauber tá na frente da Aston Martin ou não? Não, desceu. Desceu? Então tá. Então acho que eu tinha visto quando tava a Sauber passou. Mas vamos lá. A Aston Martin então melhorou. Se eu tá em sexto, deu uma melhorada. Porque quando eu vi, tava lá embaixo. Sim, aconteceu que no penúltimo GP que teve, eu não me lembro qual GP que foi, antes da Hungria, o nosso carro tinha tido atualizações, o Boca é nosso, né? Que é a dona daqui. Nosso carro tinha tido atualizações, inclusive eu recebi a notícia que ele tinha sofrido atualizações numa sexta-feira, 9 horas da noite. Eu falei, caraca, e tipo assim, eu recebi essa notícia de um engenheiro da Aston Martin, eu fiquei muito feliz com essa informação, inclusive. Cada dia eu me aproximo mais da minha equipe, vocês não estão entendendo a emoção, vou defender a Aston Martin até quando ela estiver errada. Ó, exatamente. Inclusive o Stroll, eu vejo lá que você sempre posta, ele sempre tá vendo seus stories lá. Garoto Stroll. É isso aí. Legal. Legal, não, isso é muito legal, essa proximidade, porque, assim, tem tanta gente no Instagram, provavelmente muita gente torce pra Aston Martin, e tipo assim, ele tem esse reconhecimento de sempre olhar os criadores de conteúdo, isso eu acho super legal, isso eu acho muito bacana, que o que tem feito e tudo mais. Meu piloto é incrível. Sim, não, isso é muito legal, isso é muito legal. Não, mas assim, realmente o carro tinha tido atualizações. A FIA pegou o carro do Alonso para averiguar nesse GP e ele tirou toda a atualização que tinha, que a FIA não aprovou. Eu fiquei com o coração partido, porque a gente ficou em P19, P20 na corrida, foi realmente horrível. E então, assim, ninguém estava criando expectativa para a Hungria. Claro que a gente sempre imagina que algo possa vir. Mas o carro veio com atualizações e realmente foi, assim, uma corrida incrível, né? Ele pegou o 6º lugar na quali e terminou a corrida em P7, né? Ficando atrás do Bortoleto. O Alonso ficou em P5, então realmente foi uma corrida que os dois saíram dali muito felizes. E eu acho, assim, também que a questão do psicológico demanda muito do piloto na corrida. E nessa corrida da Hungria em específico, o Stroll ele recebeu um apoio muito grande da fanpage principal dele que estava na corrida. Foi assim uma corrida que ele estava muito feliz, ele estava muito leve, né? Ele estava feliz com as atualizações do carro, então eu acho que isso colaborou muito para ele ter feito uma boa corrida. O do Alonso, eu acho que ele também ficou muito satisfeito com o carro, porque ambos os pilotos estavam muito tranquilos. Né, o Alonso chegou ali a ter uma briga muito legal com o Bortoleto. Eu amei aquele momento de interação pai e filho. Mas assim, a Aston Martin, ela é uma equipe que eu realmente defendo não só pela questão de quando tá boa ou ruim, porque é uma equipe que roubou o meu coração, realmente. Inclusive, me aconteceu algo muito legal que eu queria compartilhar aqui, inclusive. A Giovanna, né, ela fez uma campanha para, né, por mim no início da minha página, e ela fez um texto contando pro Stroll, pra Aston Martin, o quanto que eu sou fã da equipe, porque é bem raro, né, pra falar a verdade, principalmente fã do Stroll. E ela fez um texto e eu consegui fazer com que esse texto realmente chegasse na Aston Martin. O braço direito do Stroll, que é o Henry, que inclusive tá para sair um vídeo dele, mas a gente tá marcando uma data porque pode vir uma collab, né? Eu tô Legal. Tô muito ansiosa com isso.
ele leu o texto, ele mostrou pro Stroll, ele, né, tirou print que ele mandou para a equipe de mídia da Aston Martin. Foi um momento muito significativo na minha vida e do pole position no geral. Então, assim, eu acho que a equipe esse ano, em relação aos outros anos, eu acho que o Stroll tem dado uma estabilizada, pelo menos. Ele bateu muito menos, pontuou, né? Ele tá lado a lado com o Alonso, literalmente. Os dois não tem nenhum ponto à frente, nem nada do tipo. E assim, todo mundo tá falando, ai, piloto tal se aposentar e tal. Gente, eu acho que no dia que isso acontecer com o Alonso, eu vou chorar tanto. Eu não tô preparada pra esse momento. Não tô, cara. Eu sei que vai acontecer. Inclusive, ele disse que 2026 é o último ano dele, sinalizou ali. Mas eu não acredito muito. Se ele tiver uma equipe pra correr, eu acho que ele ainda vai continuar lá. Mas eu tô sentindo que ano que vem eu posso ir me despedindo dessa dupla, porque realmente eu sinto que vai ser o último ano deles juntos. Do carro, foi muito legal. Mas legal, isso aí é muito interessante que o piloto ele reconhece, acho isso super legal, assim, quando o piloto reconhece os fãs e a fanbase e tudo mais. E quero saber de você, meu amor, como é que você analisa aí o Japa aí? Tá indo bem o Japa da Shopee? Como é que você tá? Como é que você analisa? Tá indo bem no... Bom, ele na Racing Bulls, obviamente, ele tava ótimo, só que eu tenho que concordar com a Bru. Realmente, o carro, pra mim, analisando com toda sinceridade, o carro tá péssimo. Não é à toa que o Max tá reclamando demais. E, bom, tem vezes que realmente, às vezes não é culpa do Max, mas também, né, vamos melhorar esse carro. E sobre o Tsunoda, ano que vem eu acho que ele já tá fora. Não tem o que fazer. Ele era, pelo menos na Racing Bulls, parecia uma promessa, um ótimo piloto, só que, realmente, sentando, digamos que, como segundo piloto ali no carro da Red Bull, não tem como não apagar um pouquinho do brilho do Max, porque é o Max Verstappen. Mas realmente, o Tsunoda, me perdoem, mas ele só tá servindo ali pra ser fofinho. Ele tá conseguindo, digamos que assim, um P6. Tá, mas aí eu não sei o que acontece quando ele chega lá, ele vai decaindo até, digamos que assim, ficar fora de pontuação. Que o que também, pra mim, não tá sendo legal, porque realmente quem tá pontuando até agora na Red Bull só o Max. E não, pra mim não dá pra ver o Max como o salvador da pátria, digamos que salvador da Red Bull. Tem que colocar um piloto ali que também precisa ajudar o Max. Tsunoda é só fofinho, mas eu gosto dele, então tem que torcer por ele. É isso. Tá certo, vamos ver agora com essa saída do Horner, né, que a Horner tá desde o começo da Red Bull, é uma nova era pra Red Bull também, né, então a gente se despediu de um chefe que por mais que, né, teve aí diversas polêmicas desde o ano passado, toda aquela questão dos prints que foram vazados e tal, pediram a saída dele, as brigas e tudo mais, ele teve vários títulos de construtores, de pilotos também, e agora é uma nova era para a Red Bull. A primeira vez acho que a Red Bull troca de chefe de equipe, né? O Horner acho que tá desde o começo do projeto, né? Então, agora é uma questão de também a gente ver o que vai acontecer também com a Red Bull nos próximos capítulos. Pode falar, Bianca? Só um comentário que o MD fez, e eu queria falar algo sobre Claro. os Rocks. Gente, claro, não tô desmerecendo o Kimi Antonelli, pelo amor de Deus. Longe disso. Mercedes, estamos juntos, ninguém aqui é inimigo de ninguém. Mas, poxa, o Fernando Alonso falou uma coisa e é muito certa. Se o Bortoleto fosse um piloto alemão ou inglês, alguma coisa do tipo, ele teria muito mais o reconhecimento do que os outros novatos. Gente, ele tá com uma Sauber. É literalmente uma Sauber. Aquele garoto, ele pontuou coisa que ninguém imaginava esse ano. Nem eu que botei tanta fé nele, eu não imaginava que iria sair pontuações. E assim, ele tem mandado muito bem, né? Que nem o MD falou também, tem erros de principiante. Óbvio, eles são iniciantes, né? Tá todo mundo ali começando. Então, você pegar um novato que tá na Mercedes e um novato que tá na Sauber e ver o que ambos estão fazendo, na minha opinião, lembrando que é minha opinião minha, né? Não entendo, assim, de termos técnicos absolutos, mas eu diria que realmente
Bortoleto é o melhor novato, porque aconteceu uma situação, inclusive, que foi até um jornalista da Band que comentou que chegaram a fazer um teste no início do ano, colocou o Lando Norris, o Oscar Piastri e o Gabriel no mesmo carro. E o Gabriel foi o melhor dos três. E né, um carro de Fórmula 1. Então, assim, se ele realmente pegar a Audi o ano que vem, se sair muito bem, que depois de ponto eu acredito até no pódio, né, que para mim é muito provável, eu acho que futuramente a gente vai ter realmente 2 pilotos, né, que possam vir disputar aí campeonato mundial mesmo. São 2 pilotos que vão brigar muito de frente, por ter essa sociedade de, nossa, eu sou novato, eu tenho que mostrar para quem eu vim. Mas o Gabriel, olhando pelo ponto de brasileiro, eu acho que todo mundo espera um pouco mais dele. E ele realmente tem entregado tudo que a gente nem esperava esse ano. Esse cara é foda. Fiz muita festa quando ele pontuou a primeira vez, né? E foi muito emocionante. Também foi muito emocionante o pódio do Hülkenberg. Acho que todo mundo torceu pra isso. Acho que ele merecia. Não torceu pro Hülkenberg? Ah, tá. Eu entendi. Sim, porque foi uma briga muito linda ali com o Stroll. Minha Aston Martin errou na estratégia final do pneu. E eu chorei muito porque aquele pódio era do Stroll. Mas pensa, olha o tanto de tempo que o Hülkenberg não conseguia, gente. O cara tá desde o primórdio da Fórmula 1 lá, o cara passou uma época e o cara nunca chegou no pódio. Tinha que acontecer a primeira vez, né? E coitado, O Stroll nem merece. o cara ganhou um troféu de Lego, cara. O coitado lá, zoaram ele um monte lá. O Piastri falou pra ele que, você vai levar pra brincar com teu filho e tal. Ele ganhou um troféu de Lego, coitado. Eu fiquei, eu fiquei feliz. Eu falei, eu quero que o Hülkenberg consiga, porque eu acho que ele é um cara legal, assim. A gente tá vendo os lados dele agora com o Gabriel, a gente tá vendo mais coisas dele aqui na mídia e tudo mais. Então eu torci por ele, assim. Eu vou falar, o Hülkenberg merecia, assim. Porque ele sofreu muito na Fórmula 1, chegou o momento dele e foi legal, foi bacana. Não, torceu, eu também torci. Claro que ali no final comemorei com ele merecido, óbvio, né? Porque quem sobe no pódio é porque realmente mereceu. E, inclusive, ainda falando desse lado dele com o Gabriel, teve um comentário que ele fez assim que o Gabriel chegou, e o Gabriel chegou a falar disso essa semana. O Gabriel, que no começo ele não me aceitava, que ele não gostava de mim, que, tipo assim, era realmente o Hulk foi pra cima dele. Aí o Gabriel, opa, cara, eu sou da paz, é que brasileiro a gente faz amizade com todo mundo. E os dois têm construído amizade, uma das mais bonitas dentro da Fórmula 1, realmente a parceria. É que nem o Gabriel, né, ele falou na entrevista, ele, cara, a gente tá numa salve. E eu não te ajudar, se você não me ajudar, a gente não vai ter resultado nenhum. Então, se eu descobrir algo, eu vou te contar, porque isso não vai mudar na minha vida, vai mudar pra equipe. A gente já tá lá no fundo. Não temos chance de ganhar. O máximo que pode acontecer é a gente pontuar. Foi o que aconteceu e ele conseguiu um pódio, que eu digo que foi graças ao Gabriel também, mas aí já são detalhes. Tá certo. E eu quero saber de você, Lari, o que você tá achando do nosso menino Gabriel Bortoleto? Gente, eu amo o Gabriel, meu Deus, como é bom ser brasileiro e ter um brasileiro nesse esporte. Ele tá literalmente fazendo milagre com aquela Sauber, a gente já sabe disso, a gente é meio claro. E eu concordo que se ele fosse de outra etnia, né, se ele fosse europeu, vamos colocar assim, ele teria um lugar melhor numa equipe melhor, isso é muito claro. Então é bom que essas equipes estejam vendo um latino fazendo o que ele tá fazendo. Eu adoro que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, que ele tá mostrando quem é o brasileiro, e que assim, não é porque eu sou loira dos olhos azuis que eu sou melhor que você. Cara, não, entendeu? Sai fora daqui, né? Porque você é alemão, não dá nada, não. Então, pra mim, o que o Gabriel tá fazendo é incrível. Ele tá colocando uma Sauber, que a gente via normalmente no fundo do grid, lá na frente, do lado de Verstappen, do lado de Hamilton, do lado de Norris, assim, disputando com a Bruna. Disputando com grandes. Então, pra mim, e colocando também o Burman junto aqui, ele teve muita chance e ele não faz metade do que o Gabriel faz. Ele dirigiu o carro da Ferrari já uma vez, ele substituiu, e ele não fez metade do que o Gabriel tá fazendo agora.
Então, assim, não, pra mim, não é porque eu sou brasileira, não, é porque o cara é bom mesmo na pista. E é igual o MD tava falando, né? A gente tem o Antonelli, só que assim, o Antonelli, por ele estar na Mercedes, as pessoas esperam demais dele. Então, os erros dele é muito grande. É muito grande aos olhos das pessoas. As pessoas não entendem esse lado que a gente entende que ele é um novato, né? Então, pra mim, ainda o Gabriel é melhor que o Antonelli. Mas, assim, enfim, coisas pra Tá discussão. certo. Bom, eu quero saber também a tua opinião, Bru. O que que você acha? O que que você tá achando do nosso menino Gabriel Bortoleto? Tá Ah, feliz? é aí que acontece uma coisa, porque ele não é meu rookie favorito. É aí que começa o problema, mas é porque o meu rookie favorito é o Hadjar. Isso vem desde a F2. Eu gostava muito do Hadjar na Fórmula 2, mesmo toda aquela briga com o Bortoleto. Eu queria que o Bortoleto fosse campeão, sim, mas se fosse o Hadjar eu não ia ficar triste. Mas assim, eu tô muito surpresa com o que o Bortoleto vem fazendo na Sauber. A Sauber que pontuou uma vez só ano passado, no final da temporada, foi só 4 pontos com o Zul. E agora já tá, tipo, ali na frente. Não estou nada feliz com ele na frente do Verstappen na Hungria, tá? Ok, sou brasileira, mas na frente do Verstappen não, por favor. Não gostei nada daquilo. Inclusive, foi questão de estratégia. A Red Bull estragou a estratégia todinha deles, mas não vamos falar disso. Vamos falar aqui do Antonelli, que desde o início, desde os treinos de pré-temporada, eu falava: esse moleque não vai vingar. Esse moleque não vai vingar, não vai dar certo, porque ele sempre que ele pilotava o carro, sempre que focava nele, a gente conseguia ver que o carro tava tipo, eu não sei a palavra em português, snapping. Tipo, ele sempre perdia a traseira, sempre. Em toda curva ele perdia a traseira, ele não conseguia segurar o carro. Eu falava: esse moleque não vai vingar, não é possível. Chegou, primeira parte da temporada, fez o que fez e agora DNF, P8, P9, P10. Então, eu simplesmente não sei o que esperar do Antonelli. Espero que o Bortoleto consiga mais pontos atrás do Verstappen e espero que o Hadjar também consiga mais pontos. E você, meu amor, o que que você acha do nosso, o que que você tá achando do nosso querido brasileiro? Você, como brasileiro, como é que tá se sentindo? Feliz? Bom, pra mim, o Gabriel tá fazendo história. Simplesmente tá fazendo história porque dirige uma Sauber e todas essas conquistas que ele tá tendo, isso aí pra mim já é algo incrível. Claro que com certeza eu vou torcer por ele. Somos brasileiros, temos que torcer, né, apesar das circunstâncias. E, bom, tenho que concordar com a Bru. Eu gosto muito dele, apoio ele, só que assim, na frente tá, tipo, não, na frente do Verstappen, não. E sobre o Kimi Antonelli, eu não sei o que vocês vão pensar, mas eu olho para o Kimi Antonelli e vejo uma criança que simplesmente deram um carro de Fórmula 1 pra ele. E, assim, eu acho sim que ele pode vir ser um bom piloto mais no futuro, porque eu acho que ele ainda tem muita coisa que ele tem que mostrar. Não é meu rookie favorito, mas assim, ele pode ser um ótimo piloto no futuro. E eu espero que o Bortoleto realmente continue assim, que traga aí também uma vitória para nós, porque, bom, é um brasileiro, então uma vitória para nós melhor ainda. E sobre o Hülkenberg, sim, ele mereceu sim, apesar de tudo. Diego, desculpa, mas ele mereceu sim. E uma coisa que eu também queria comentar, Bianca, é que eu gosto muito do Alonso e se ele se aposentar, eu vou chorar também. Mas sobre o Stroll, sinto muito. É só que se você começar. Pra você ter noção, eu sou muito apaixonada por esse garoto, que não é novidade aqui nesse podcast. Mas eu fiz uma pulseira com o nome dele. Caramba. Eu fiz uma caneca com a minha bonequinha lá da Pole Position, junto com ele. Eu dei uma maneira de encaixar isso, nem sei como é que eu fiz, porque eu fiz na correria. Porque meu namorado pegou e mandou mensagem, tipo, faz a arte, manda o que você quiser. Eu acho que ele tava esperando uma foto nossa, desculpa, amor, mas não rolou aí, foi mal. Preferiu o Stroll, mas tá tudo bem, ele já aceitou esse fato. E essa semana foi meu aniversário, inclusive, e uma DM lá do Pole Position mandou pra mim, ela pediu meu endereço, simplesmente assim, e quando chegou um carrinho da Aston Martin do Stroll. Gente, eu chorei tanto, que eu parecia uma criança de 5 anos ganhando o presente que mais desejava na vida. Bom, eu quero saber de você, MD. O que que você tá achando do nosso querido Gabriel?
Ó, primeiro eu preciso esclarecer que em momento nenhum eu disse que o Antonelli é melhor que o Bortoleto, tá? Eu só disse que o Antonelli, ele está sendo o melhor Hulk porque ele é o que tem mais pontos no momento. Então, existe um abismo entre o Antonelli, que deve estar com 60 e poucos pontos, e o Hadjar, que é o próximo Hulk, que está com uns 20 e poucos pontos. Né, o Gabriel tá um pouco mais abaixo, com 14 pontos, eu acho, se não me engano. Mas assim, o que o Bortoleto tem entregado de Sauber é impressionante, sabe? Então, não é só mérito dele, é mérito da equipe como um todo que conseguiu melhorar o carro, mas muito mérito dele por estar conseguindo colocar a Sauber onde está colocando, né? Então a gente vê que, dependendo da estratégia, o Huckenberg conseguiu pegar um pódio numa corrida maluca, porém o Bortoleto também conseguiu colocar o carro da Sauber dele na frente do Huckenberg algumas vezes. E assim, o Huckenberg é um piloto super experiente. Então ele tá conseguindo fazer isso, é maravilhoso. E eu concordo plenamente. O Bortoleto, se ele fosse inglês, provavelmente ele estava sentado na McLaren uma hora dessa. Então, vou deixar essa polêmica aqui, tá? E provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza ele estaria na frente do Antonelli agora. Então, é o melhor Hulk eu acho que em questão de qualidade, é o melhor Hulk. E eu acho que foi até bom ele pegar um carro não tão bom, né? Um carro ruim, porque serve como aprendizado para ele. E a pressão é muito menor. Então, tudo que ele entrega, ele ganha reconhecimento por isso. Não só da equipe dele, mas você vê que a mídia como um todo, depois que o Bortoleto começou a pontuar, você vê a mídia toda falando dele, não só aqui no Brasil. Você vê a galera lá fora, na Europa, né, na Alemanha, todo mundo, todos os jornais soltando coisas sobre o Bortoleto, porque ele é, sim, um dos melhores Hulks. E aí só falta um carrinho agora, né? Botar um carrinho na mão desse menino, meu amigo, pode preparar o champanhe que vem título, tá? Aí sim. Bom, antes da gente seguir pro momento capcioso, eu quero saber de vocês, pessoal. MD, a gente não falou de uma certa equipe aqui que tá. Da principal equipe que tá em primeiro lugar, a McLaren. Mas eu quero saber de você. Quem vai ganhar o campeonato? Piastri ou Lando Norris? Eu tô evitando falar da McLaren até pra não dar ibope, já estão lá em cima há muito tempo já, não vamos ficar tocando nesses assuntos não, mas pra mim, tá, pro meu gosto pessoal, eu acho que o Norris vai levar. Norris. Legal. Eu quero saber de vocês, gente. Vamos lá, vamos começar com a Bru. Piastri ou... Ah, pode colocar o Verstappen também, né? Mas aí eu acho que fica meio complicado, né? Mas você o Lando Norris, eu acho que tá um pouquinho longe. Eu acho, não gosto nenhum dos dois, pra ser sincera. Eu gostava mais do Piastri, mas tomei raiva dele depois do pódio do Huckenberg, que ele foi super grosso. Exato, É. concordo. Mas eu acho que o Norris também leva. Eu também acho que o Norris leva. Não coloco o Verstappen, por quê? Porque tá muito longe nos pontos. Ano passado, quando deu as férias de verão, o Verstappen tava 78 pontos na frente. E mesmo assim, foi campeão, mesmo só ganhando mais 2 corridas depois das férias de verão. E agora o Piastri tá muito, muito, muito mais à frente. Então acho que não dá pro Verstappen nesse ano, não. Ano que vem a gente vai ter o 33 de volta na pista. Vamos lá. Bianca, Lando Norris ou Piastri? Ou Stroll também, vai que... Bom, não, o Alonso vai ganhar o resto da temporada inteira. O Stroll a gente deixa pro ano que vem. Mas assim, cara, eu ainda tô muito na dúvida. Eu tô muito, porque tá uma coisa assim, muito acirrada. Vai um, vai outro, vai um, vai outro, sai ganhando. Por mim não levaria nenhum dos dois, mas já que tá todo mundo indo no Lando, eu vou de Oscar. Foi de Oscar. Tá. Lari? Eu queria falar que primeiro ninguém aguenta mais a McLaren. Ninguém aguenta mais aquela equipe. Chega, vendeu. Mas acho que o Norris leva também. Eu fico no Piastri, eu quero saber de você. O Thalita, qual equipe que você colocaria pra ganhar? Ou qual equipe não, piloto, melhor dizendo. Eu tenho que concordar com a Lari. Não aguento mais a McLaren. Já deu. Acaba logo isso, pelo amor de Deus. Assim, entre o Norris e o Piastri, eu prefiro o Piastri. O Piastri, tipo, tá acirrado e acho que vai ser entre os dois. Não tem mais, assim,
eu acho que pra mim não tem o que mudar, mas porque eu também não gosto muito do Lando Norris, então é isso. São os dois, né? Eu fico com o Piastri também. Acho que ele é muito, pra mim, ele é muito mais piloto que o Lando Norris. E ele tem um jeitinho, não sei se a Bru vai me comentar, mas acho que ele lembra um pouquinho o nosso Max Verstappen. Eles têm uns jeitos um pouquinho parecidos, assim, e algumas coisas. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Não digo assim, mas o jeito de ser, a de personalidade, eu assim, eu concordo com essa questão com o Hülkenberg, acho que ele fez um comentário bem feliz ali. Não condenaria também, nossa, que também, mas acho que ele foi querer tirar um sarro com o cara, não ficou legal. Mas eu acho que eu vou colocar o Piastri. Eu acho que o Lando não vai levar. Eu acho que ele vai ficar com aquela cara de que, putz, não deu de novo, né? Fiz vice de novo, mas faz parte. Alguém quer falar mais de alguma outra coisa da Fórmula 1? Podemos seguir para o momento capcioso, gente? Momento capcioso. Eu tinha uma coisa pra falar, tipo, sobre a Fórmula 1. Eu queria falar na hora que a Bianca falou que ela, tipo, tava conversando, assim, com pessoas ali da equipe da Aston Martin. Eu lembrei que eu não conversei com uma pessoa, assim, da equipe, mas eu conversei com a irmã do Verstappen. Eu acho que isso pra mim foi um momento, assim, incrível, que eu postei uma coisa sobre ela nos meus stories, ela me respondeu. Eu mandei mensagem de novo, ela me respondeu. Agora, sempre que eu respondo os stories dela, ela vai lá e responde. Então, eu já tô um passo mais próxima do Verstappen. Algum dia eu peço pra ela um vídeo ou uma mensagem do irmão dela e tá tudo certo. Legal, legal. Bom, vamos seguir então para o momento capcioso. Bom, alguém segue o Esteban Ocon nas redes sociais? Alguém viu o que ele colocou hoje sobre o capacete? Né? Então, para contextualizando, o Esteban Ocon postou que quem fizer o melhor, ele abriu a rede social dele para mandarem desenhos que ele vai colocar um capacete personalizado, né? Aqui, quem mandar desenho ali para ele, e tudo mais, que ele vai correr no GP do Brasil. Então aqui a gente vai fazer uma coisa parecida. Claro, ninguém vai sair mexendo no Photoshop aqui, a gente não tem nem tempo para isso, a gente vai fazer Bom, eu geralmente uso o Bing, né? Mas eu vou pedir para vocês criarem agora, ali, acessar o site do Bing, cada um criar o seu capacete personalizado, bem rápido, criar com inteligência artificial. E a gente, claro, vai poder voltar no nosso. O capacete que ganhar vai levar para casa. Vai levar pra casa não, vai levar pra casa não, porque eu vou comprar em e-book, né, quando eu sorteio, vai levar o terceiro livro da nossa querida escritora Adriele Moraes, né, a Adriele que foi entrevistada aqui no Gimito faz pouco tempo, e agora ela publicou o terceiro livro. O livro, ela só pra contextualizar, ela faz essa série Corra por Nós, e cada livro ela escreve um romance, são livros independentes, então, não são histórias que se ligam, né, então, tipo, acho que cada livro ela escreve um romance de um piloto de uma determinada equipe e tem a ver tudo com Fórmula 1 sempre, né? Então, quem for o eleito, quem ganhar com o melhor desenho, hoje vai ganhar em Kindle, tá, gente? Em Kindle, em livro digital, né? O livro da Adriele, que é o terceiro livro, né? Então é isso, gente. Vocês sabem criar imagens com chat GPT? Vocês consegue todo mundo fazer ou querem que eu mande o link? Eu faço com o Bing. Se vocês quiserem, eu mando o link. Me interessado fazer? Acho que isso aí tem o Copilot aqui, né, no Windows, Vitor já. Com certeza, eu não me vejo com isso não. Ok. Eu vou mandar o link aqui pra você. Gente, quem quiser, tá aqui o link. Eu uso muito Bing, né? Esse Copilot, esse Bing é o da Microsoft, que você só loga ali, você pode escrever o que você quiser, o jeito que você quer o capacete. Eu quero um capacete com um dragão desenhado, todo atravessado, você cria o teu design. Aí a imagem de inteligência artificial vai criar para você. Assim que ela criar, você escolhe a imagem que você acha que ficou mais legal. Geralmente ele cria 4 imagens, você posta aqui, e a gente aqui, claro, vai poder votar no nosso, né? Senão todo mundo vai querer votar todo mundo vai dar empate. A gente vai eleger qual vai ser a melhor imagem, tá? Então eu vou pedir para vocês criarem a de vocês. Sempre que forem criarem, já postem aqui pode ser no chat mesmo aqui deixa eu parar de compartilhar aqui. Não pode ser aqui no chat mesmo do próprio do Teams aqui mesmo, e a gente vai eleger. Eu vou criar aqui uma aqui.
Meu amor, qual que você escolhe? Qual o melhor capacete pra você? Eu gostei do da Lari. Tipo, tem muitos elementos do Brasil e o cachorro caramelo realmente não tem como. Tá certo. Lari tem um voto. Lari, qual que você escolhe? Eu vou votar no do MD só pelo caso. Tá certo. Lari, um voto. MD, um voto. Bianca? Ai, cara, eu tô entre o da Lara e da Bruna, cara. Ai, meu Deus. Olha, peraí, deixa eu ver o chat aqui rapidinho. Ai, mano, eu gostei muito ali eu vou no da Bruna. Ok. MD, Bruna, Lari, um voto. Bruna? Tá, eu vou no da Lari, mas eu gostei muito do coisas que o MD colocou, do Pierre Gasly. Tá. Então a Lari tem 2 votos. A Bruna tem 1 e o MD tem 1. Então a Bruna vota em qual? A Bruna votou no da Lari, isso? Do MD. Do MD, tá. Então, tá. Não, ela é da Lari. Foi no da Ó, da Lari. Da Lari. Tá, então são 2 pra Lari, 1 pra Bruna e 1 pro MD. MD, Sim. por quem que você vota? O cachorro caramelo me ganhou. Não vai ter jeito, não. Vai ser o da Lari. Pra Lari, 3. Eu, só pra dar o voto, mas acho que a gente já tem uma campeã aqui, eu voto no do MD, porque o MD ficou engraçado. Então, Lari, você, depois eu quero que você me passe certinho. Você tem conta na Amazon, né? Tem. Eu preciso que você me passe depois, que aí eu compro lá e te dou como presente o livro, como no Kindle. Você tem Kindle, né? Tenho. Tem, legal. Então, Então, gente, pro novo. esse livro. Tinha aqui. Depois, eu só não tenho o Instagram do MD, mas eu posso postar essas artes lá depois. Claro, pode sim. Eu vou colocar também nos vídeos, tá, gente? Pro pessoal também de casa ver e tudo mais. Mas, gente, queria agradecer a presença de todos aqui hoje. É muito legal que todo mundo tá aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Pra mim é uma grande honra estar recebendo todos vocês aqui. O MD deixou ali o Instagram dele. Eu tô muito feliz que deu certo hoje. Fico muito bacana, fico muito empolgado pra falar. A Thalita sabe quando tem podcast falando, porque eu gosto muito mesmo. E quero fazer um convite pra todos aqui. Próximo episódio, segunda-feira, às 8h30, a gente vai receber o professor Gilmar. Aí é um assunto um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre voluntariado, né? O professor Gilmar tem um projeto voluntário em que eu já participei algumas vezes, que a gente vai visitar instituições carentes de crianças adotivas. É muito legal, é muito bacana. Ele vai estar aqui contando um pouquinho desse projeto, tá? Também a gente vai estar também comentando algumas coisinhas sobre adoção. A gente também vai ter um podcast específico sobre adoção, que é um tema bem legal, bem bacana, deve desmistificar um pouco esse assunto. E, bom, gente, quero deixar esse convite. Segunda-feira que vem, às 8h30, a gente vai ter sobre voluntariado, né? Voluntariado, que é uma coisa muito legal de se fazer. Gente, mais uma vez quero agradecer a presença do meu amor Thalita, da Lari, a mãe ferrarista, da Bianca, né? A Bianca é a única. Eu ainda quero conhecer ainda outro torcedor da Aston Martin, né? Eu quero qualquer hora trazer mais pessoas da Aston Martin. Tem era mais um, pô. Na verdade, somos em bonde grande, viu, gente? Ó. A Bianca realmente é muito legal isso, e eu achei legal essa questão que você comentou do pessoal da Aston Martin ali, de ter retribuído esse carinho. Acho que isso é muito legal, muito bacana. Brubsy, Bruna, obrigado por ter participado diretamente de Portugal, né? Obrigado por ter participado. Qual cidade de Portugal você é? Eu moro em Braga, Braga, legal. Portugal. Bacana. Tem um time de futebol também de Braga. Interessante, bacana, né? E também agradecer também ao nosso querido MD, também muito obrigado por ter participado hoje. Eu fico muito feliz. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.